O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que eles conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos, hoje a liturgia traz para nós esse bonito relato conhecido como dos discípulos de Emaús, porque esse lugar só aparece aqui, um lugar qualquer, sem muita importância. Esses 2 discípulos voltavam tristes, desanimados, sem esperança. Esperavam que ele fosse libertar Israel. Então, desmotivados, tristes, voltando para casa, esses 2, e Jesus vai ao encontro deles. Um belo relato, bem completo, um dos mais completos, assim, dos relatos de ressurreição. Uma reflexão que eu queria trazer com vocês é a seguinte: quando a gente pensa nesses 2 discípulos, a gente costuma pensar em 2 discípulos homens, jovens, adultos, que sejam mais homens. Porque a gente pensa nos 12 apóstolos, que eram todos homens, mas esses aqui não são dos apóstolos. Cleofas, nome de um deles, outro a gente não sabe. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Nós temos muitos casais aqui hoje. A gente sempre tem muitos casais, marido e mulher, casais namorados também. Eu tenho para mim, né, e não sou só eu que penso isso, existe uma linha que entende dessa maneira, que aqui nós temos um casal, e não 2 homens, porque um homem e uma mulher também são 2 peregrinos, Cleofas e sua esposa.
Tem uma passagem do Evangelho de João que fala que aos pés da cruz estava Maria, sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, olha aí, pode ser a esposa de Cleófas, né? Por que não? Poderiam ser um homem e uma mulher, né? Os dois caminhavam juntos. Aqui só sabemos o nome de um, Cleófas, não sabemos o nome do outro. Nós sabemos que eles conversavam um com o outro, mas marido e mulher também conversam um com o outro. Então, é possível. E para mim tem um versículo aqui, na verdade tem um trecho de um versículo, uma frase para mim, que é como se fosse uma chave de interpretação dessa passagem, que abre a compreensão para nós e entrega para nós que de fato nós estamos diante de um casal, Cleófas e sua esposa, tristes, abatidos, voltando para sua casa depois da decepção com a morte de Cristo, e Jesus vai enquanto deles acompanha. Tem um trechozinho que mostra para mim que é um casal. Qual é esse trechozinho? Vamos acompanhar aqui, né? Então, no primeiro dia, no domingo, Jesus passou praticamente o dia inteiro com eles. 2 dos discípulos iam para esse povoado, Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Na ida, vão ali, levam o dia inteiro. Na volta, chegam correndo, instantes, né? Conversavam sobre tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, essa passagem aí, pai, essa tem razão. Estavam discutindo. Enquanto conversavam e discutiam, então realmente, marido e mulher. Mas você não precisa nem continuar a homilia, já me convenceu. Não é essa aqui. Verdade, marido e mulher às vezes discutem. Mas não é essa aqui ainda. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas eles estavam como que cegos e não reconheceram. Quanto conteúdo aqui, meus irmãos? Jesus caminha conosco. A gente tem que ter os olhos da fé para reconhecer. Quando ele está triste, está animado, Jesus está ali caminhando conosco, a gente não reconhece. Né? Então, queria chamar a atenção para esse detalhe que nos acompanha durante todo o relato. A iniciativa sempre de Jesus. Repare nisso, que isso vai ser importante no desfecho. Jesus tem a iniciativa de se aproximar, tem a iniciativa de puxar assunto. Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? Ele vai sempre ter a iniciativa. E aí Cleófas responde, o que inclusive está de acordo com o contexto da época, né? Se for um casal, é sempre o homem que responde. Até hoje é assim no Oriente Médio, mas na época de Jesus mais ainda. Se tem um homem e uma mulher e um estranho os aborda, é o homem que tem que conversar com ele e responder. É até uma deselegância ele se dirigir à mulher ou a mulher responder. Né? Então, mais um sinal também para o outro ficar quieto o tempo todo, pode ser de fato a sua esposa. E aí ele responde, vamos ver como ele faz um resumo de todo o ministério de Jesus. Em poucas palavras, ele diz, o que aconteceu com Jesus de Nazaré nesses últimos dias? Nesses últimos dias, olha aí, recentemente. E Jesus pergunta, o que foi? Jesus não está se fazendo desentendido, nem sendo irônico aqui. Mas ele está perguntando, o que foi? Eu não sei o que aconteceu, vocês sabem? Fala para mim. Me digam, porque eu preciso saber onde é que vocês estão, para poder ir sabendo de onde é que vocês estão aqui vocês. Quando Jesus, no ministério público dele, por exemplo, pergunta aos discípulos, o que o povo anda dizendo de mim aí? Uns dizem que você é Elias, João Batista, um dos profetas. E vocês? O que vocês dizem? Coisa Cristo. Jesus ele não está fazendo uma pesquisa de opinião para saber se o povo está gostando dele. Ele sabe tudo que cada um pensa dele. Quem quer pegá-lo numa armadilha, ele está ciente de tudo. Ele está perguntando aos discípulos para provocar os discípulos e perceber se eles estão atentos, se eles sabem. É uma coisa aqui. O que foi que aconteceu? Falem vocês aí, então. E aí, como eu falei, ele traz esse resumo. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso, olha aí, em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ele continuou, nós esperávamos, perderam as esperanças, que ele fosse libertar Israel. Já passaram 3 dias, olha a ironia também, a alusão ao 3º dia da ressurreição, que isso aconteceu. E aí depois ele narra aqui um telefone sem fio, né? Algumas mulheres do nosso grupo foram até lá e disseram para nós que elas viram anjos que disseram que ele está vivo e o túmulo vazio. A gente correu lá, encontrou como elas falaram, não acreditaram nas mulheres, não acreditaram nos anjos, o túmulo vazio, mas a ele ninguém viu. Né? É uma coisa. E aí Jesus dá essa resposta, né? Aliás,
Moisés, a gente tem que aprender com Jesus até isso. Como é que Jesus fala com eles? Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que disseram os profetas. Interessante a gente começar a falar assim, a gente quiser chamar a atenção ali, mas como você é sem inteligência, né? Como você é lento para crer. Jesus até disse elegante para falar, né? A gente fala coisa pior, né? Seu isso, seu aquilo. Jesus fala, como vocês são sem inteligência e lentos para crer em tudo o que falaram os profetas, porque eles estão acreditando em algumas coisas que falaram os profetas. Nós esperávamos que ele fosse o Cristo que iria libertar Israel, como está previsto, mas está previsto também que isso vai ser por meio de sofrimentos e de muitos sacrifícios. E aí, Jesus responde, como sois lentos sem inteligência para crer em tudo o que falaram os profetas, será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar depois na sua glória? Não devia passar por isso? Meus irmãos, uma reflexão. Como que o bom pastor vai buscar a ovelha perdida e caiu no fundo do abismo? Se machucou e está ferida lá no fundo do abismo. Ele vai jogar uma corda para ela? Ele tem que descer até lá ao fundo do abismo. Ele, o bom pastor, desce até o fundo do abismo. Se fere, se machuca, mas por amor à ovelha ele vai até lá. Coloca ela no ombro e sobe de volta. É isso que Jesus faz conosco. Como é que ele ia nos libertar da morte, se não passando por ela e vencendo a morte e ressuscitando e abrindo para nós essa porta de vida eterna? Então, é por isso que Jesus passou por tudo isso, para ir à nossa frente, e aí nós não temos o que temer mais. E aí olha o versículo seguinte, e começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Jesus faz aqui uma bela homilia, começando lá pelo início por Moisés percorrendo todos os profetas. O que esse versículo nos mostra claramente? Meus irmãos, todo o Antigo Testamento fala de Jesus. A lei e os profetas apontam para ele. Desde Adão, que foi feita a imagem e semelhança de Deus, e Jesus é a imagem do Deus invisível. Abel, morto injustamente pelo seu irmão, ele inocente, seu irmão covardemente morto, aponta para Jesus também, o sangue inocente, e todos os outros personagens, Noé, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, todo, Samuel, o rei Davi, todo o Antigo Testamento. Olha a primeira leitura de hoje, como São Pedro, lá em Pentecostes, ele já consegue perceber se ele cita um salmo e aplica a Jesus. O salmo que hoje nós rezamos diz assim, o salmo de Davi, explode por ter meu coração entra em festa, minha alma rejubila de alegria, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. E aí ele fala, meus irmãos, São Pedro cita esse salmo, aqui em Atos dos Apóstolos, e diz assim, olha, deixa eu falar com franqueza, o rei Davi, nosso patriarca Davi, morreu, está sepultado aqui no templo, só tem os ossos dele. Mas, sendo profeta, profetizou que um dos seus filhos não veria a morte, não seria entregue à morte, não seria entregue à corrupção, no terceiro dia ressuscitou. E a partir dessa passagem, desse salmo, ele anuncia a ressurreição de Jesus. E assim como nesse episódio e tantos outros, os apóstolos reconheceram que todo o Antigo Testamento falava de Jesus e apontava para ele. Começando por Moisés, e aí pode ser o Gênesis, porque Moisés é o autor dos primeiros livros, né? Era atribuído a ele, e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Então, muito importante esse versículo, que confirma porque a igreja, desde o princípio, abraçou o Antigo Testamento, nunca rejeitou, né? Mesmo Jesus tendo cumprido, mas Jesus lança luz sobre o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento também ajuda a compreender melhor a vida e o ministério de Jesus. A gente vê por aqui. Mas qual é a passagem, então, final que eu falei, que mostra que nós estamos diante de um casal? Não apareceu ainda? Bom, chegaram então no povoado para onde iam, diz aqui o texto que Jesus fez de conta, que é mais adiante. Eu não gosto dessa expressão fez de conta, parece que Jesus está circulando, mas sobretudo pelo seguinte, porque ele agiu como se ele fosse mais adiante. Jesus deu sinais de que adiante. Ele fez menção de passar adiante, talvez recolheu as bolsas, né? Meio começou a se despedir. Por que eu não gosto dessa expressão fez de conta? Porque, meus irmãos, se os discípulos não convidassem Jesus a entrar, Jesus não entraria. Se os discípulos nessa hora
não convidasse Jesus a entrar, Jesus não entraria. Por isso ele não fez de conta, ele deu sinais de que ia adiante. E ele iria se não fosse convidado. A gente até pode dizer que ele queria ser convidado, esperava entrar. Mas nesse momento a iniciativa teria que ser dos dois. Jesus tomou a iniciativa de se aproximar, de puxar assunto, de começar a conversar, de ouvi-los, ouviu com atenção e com calma tudo que Cleófas tinha a dizer. Depois ele deu um retorno. E eu queria chamar a atenção de outro detalhe aqui. Vocês notaram como Jesus respondendo, ele não negou nada do que Cleófas falou? Ele não falou, não, está errado, não foi nada disso. Não, ele não negou o que Cleófas falou. Mas ele ampliou o olhar de Cleófas. Você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Bom, nos últimos dias foi isso. Mas Jesus começa, desde os profetas, desde Moisés, e mostra tudo num olhar mais amplo. Para mostrar que não é que Deus abandonou ele. Isso também se aplica à nossa vida, hein? Às vezes a gente passa por alguma dificuldade, alguma tribulação. A gente pede algo a Deus em oração e não é atendido. Qualquer dificuldade financeira, de saúde, o que seja, a gente acha que Deus virou as costas, nos abandonou, não está nos ouvindo. Não. A gente tem que olhar tudo no sentido mais amplo. Vamos olhar a nossa história. Quantas vezes Deus já agiu em meu favor? Quantas bênçãos já me deu? Quantas graças, inúmeras? E vai voltar a dar. Então, o fato de eu estar passando por um momento de dificuldade não quer dizer, ou de tristeza, ou seja, de fome, que Deus não está comigo ali. Né? Então, como eu falei, ele abriu o olhar. Tudo ele fez por esses dois. Então, aqui nessa hora, não dá para ele entrar. Ele tem que esperar os dois convidarem ele para entrar. E aí ele entra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Mas ele não vai invadir a casa sem ser convidado. Que bom que os dois convidaram. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E Jesus entrou para ficar com eles. E aí continua o texto. Está chegando essa passagem que eu falei, que para mim é a chave que abre a interpretação e nos ajuda a compreender esse texto. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Olha aí, essa grande Eucaristia. Né? Nisso os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. E aí, os dois com o coração ardente, olha, o nosso coração ardia quando nos falavam pelo caminho, se levantaram, voltaram correndo, e encontraram os 11 e aquela troca de testemunhos ali de que Jesus de fato ressuscitou. Onde é que está essa passagem? Essa aqui, olha. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Esses olhos que se abrem, seus olhos se abriram. Essa frase, essa expressão, seus olhos se abriram, para mim está clara aqui a alusão a um relato lá no Antigo Testamento, olha aí, mais uma vez, dos Gênesis, lá no início da história da salvação, aqui o final, como se fossem duas balizas na história da salvação, uma moldura de todo o quadro da salvação e da história dos homens. Um lá no início e outro aqui no final. Quando os seus olhos se abriram? Lá no início da história com Adão e Eva. Não foi assim? A serpente seduz Adão, aliás, seduz Eva e Adão, que estava com ela, oferece lá o fruto proibido, eles comem, nisso seus olhos se abriram. Consequência, se viram luz. Não sem nada, perderam tudo, porque desconfiaram de Deus e romperam com Deus, perderam tudo. E Deus, quando passa lá para tomar a brisa da tarde, se escondem os dois ali. Né? Adão, onde estás? Olha aí, Deus indo ao encontro de Adão, igual aqui Jesus viu no encontro dos dois. Me escondi. Né? Então, na verdade, a gente tem que entender a expulsão do paraíso. Na verdade, é como se fosse Deus só assinando embaixo a sentença que Adão e Eva dão a si mesmos, de romper a sua comunhão com Deus, de se esquivar de Deus, de se esconder de Deus. Então Deus, tá bom, permite que eles vão, mas não os abandona, que os acompanhe, continuam fazendo um caminho para resgatá-los. Por isso que era importante nesse momento os dois convidarem Jesus para entrar. Não é só uma questão de hospitalidade, é para que haja uma reconciliação, é para que de novo estejam em comunhão com Deus. Como eles romperam a comunhão, agora eles convidam Deus a entrar de novo na sua casa. Então esse relato aqui, na verdade, ele é como se fosse uma continuação do relato da queda. Lá, a queda original da humanidade, o homem e a mulher. Aqui, esses filhos de Adão e Eva, Cleófas e sua esposa,
é a reconciliação da humanidade, a queda e o reerguimento, a ruptura e a reconciliação. Então, na verdade, esse relato é como se reescrevesse ali, mostrando o que Jesus faz para nos reconciliar com Deus. Uma reflexão: como termina o relato da queda? Se a gente fosse pintar um quadro, assim, o olhar de Deus, do lado de dentro, né? Então, seria ali o anjo na porta do céu, né, na porta do paraíso, lá do Éden, com a espada fulgurante protegendo a entrada, e um casal indo embora triste, abatido, desanimado, Adão e Eva, cabisbaixos, lançados aí para fora do paraíso, perderam tudo, não sabem o que vai ser da vida deles dali em diante. Como é que começa esse relato do Emaús que a gente começou, né, que a gente já por hoje? Como é que começa? Exatamente assim. Um casal triste, desanimado, indo embora de Jerusalém, cabisbaixo, perdendo a esperança, abatidos, desanimados. E aí Deus sai do paraíso e vai enquanto deles os acompanha, conversa com eles. Mas depois de fazer todo o caminho para mostrar o que foi capaz de fazer por amor a eles, para a igreja. Talvez, irmãos, muitas reflexões a gente pode fazer a partir desse texto, eu já estou me estendendo aqui, só queria concluir trazendo algumas. Primeiro, a gente reconhecer esse Jesus que caminha conosco na nossa vida, está sempre conosco, sempre caminhando conosco. Nós precisamos ter o olhar da fé para saber reconhecer isso. Mesmo quando a gente está triste, desanimado, acha que não, mas ele está ali caminhando conosco. E também esse texto fala muito, me parece, para a teologia da família, do matrimônio, do marido e mulher. Casal aqui sem muita importância, como os apóstolos, né? São Pedro, São Paulo, João, Cleófas e sua esposa. No entanto, Jesus está com eles abrem a porta, ele entra na casa e está com aquela família. Fala muito sobre a teologia do matrimônio, da família, da casa, e Jesus presente ali. E, enfim, muitas outras reflexões podemos fazer, mas que nós guardemos essas e lembremos disso, né, que nosso Senhor está conosco. Toda a história da salvação fala sobre a obra que ele realizou em nosso favor. Amém.